A figura mostra um dodecágono regular decomposto em 6 triângulos equiláteros, 6 quadrados e um hexágono regular, todos com lados de mesma medida. Ou seja, o que esse enunciado está dizendo é que a gente tem aqui um dodecágono regular, que é uma figura de 12 lados, todos com a mesma medida, e ele foi dividido em pedaços menores aqui. Então a gente vai ter triângulos equiláteros, todos com o mesmo lado, quadrados, que também tem o mesmo lado desse triângulo, e um hexágono aqui no meio, que vai ser um hexágono regular, que também todos os lados dele são iguais a lados dos quadrados e também lados do triângulo equilátero. Aí no item A a gente quer saber o seguinte: se cada triângulo da figura tem área igual a 1 cm², qual vai ser a área do hexágono? Então o que é dado aqui é que esses triângulos todos têm área igual a 1. Todos os 6 triângulos que aparecem aqui na figura têm área igual a 1, e a gente tem que calcular a área desse hexágono aqui no meio. Bom, mas um hexágono sempre pode ser dividido em triângulos equiláteros. Se você ligar aqui todos os vértices a esse ponto no centro do hexágono, você vai ter que o hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros e congruentes. E além disso, nota que esses triângulos que a gente forma agora têm lado igual ao lado dos quadrados da figura, que foi dado no início do problema que todos os lados têm a mesma medida, os lados do dodecágono, os lados do quadrado e os lados dos triângulos equiláteros que tinha no começo. Então o que a gente conclui aqui? A gente conclui que esses triângulos que a gente formou agora, dividindo aqui o hexágono, são congruentes aos triângulos originais. Eles têm lados de mesma medida. Portanto, se eles têm todos os lados iguais, são congruentes, e a área vai ser igual também. Então, se ele deu que a área dos triângulos é 1, cada triângulo aqui também vai ter área 1. Então, todos aqui têm área 1. E aí, a área do hexágono é 6 vezes a área desse triângulo, que é 6. E a explicação que a gente tem que dar é exatamente como que a gente deduziu que a área do hexágono é 6. Primeiro, a gente pode falar que o hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros congruentes, como na figura. Então, a gente desenhou aqui a figura com os triângulos dividindo o hexágono. E aí, como eles têm lados com medida igual aos lados dos quadrados e dos triângulos dados na figura original, segue que todos têm área igual a 1, porque foi dado no enunciado que a área dos triângulos originais aqui é 1. Assim, a área do hexágono é 6, porque tem 6 triângulos, então vai ser 6 cm². Agora o item B diz o seguinte: a figura abaixo foi obtida retirando 12 triângulos equiláteros de um dodecágono regular cujo lado mede 1 cm. Qual é a área dessa figura? Então, no caso aqui, está se referindo a essa figura dessa estrela, formada aqui quando retira 12 triângulos, são esses triangulinhos aqui em branco, desse dodecágono regular. Eu só repeti essa figura que a gente viu no item A, para a gente poder comparar as duas aqui, mas o item B se refere a essa figura da estrela. Então, por que eu repeti essa figura do item A? Porque, apesar de parecer que é completamente diferente agora o desenho, porque você retirou aqui triângulos, não tem mais aqueles quadrados e nem o hexágono desenhado aqui no meio, é importante a gente pensar se no item B não dá para usar o que a gente viu no item A. Porque geralmente nessas questões, o que você faz nos itens anteriores ajuda você a deduzir os próximos. Então no item A a gente viu que tinha um hexágono aqui central e a gente dividiu em 6 triângulos equiláteros esse hexágono. Isso é sempre possível fazer para um hexágono regular. E a conclusão é que esses triângulos que aparecem agora formando o nosso hexágono são congruentes aos triângulos originais. Então esse dodecágono aqui foi dividido de que forma? A gente tinha 6 triângulos na figura original, mais 6 agora que dividem aqui o hexágono, então dá 12 triângulos no total. E tem também os quadrados, que já estavam na figura original, são 6 quadrados no total. Então isso significa que a gente vai ter aqui 12 triângulos, todos eles congruentes, e 6 quadrados. Então agora imagina que o nosso dodecágono, como foi dado no enunciado do item B, tem lado que mede 1 cm, então os lados aqui desses triângulos e do quadrado, todos medem 1. Então o que aconteceria aqui se a gente retirasse esses 12 triângulos equiláteros dessa figura? Sobraria apenas, se eu tirar 12 triângulos, sobram apenas 6 quadrados. E qual vai ser a área de 6 quadrados se todos os quadrados têm lado 1? A área dos quadrados, a área de Q, é igual a 1 vezes 1, que dá 1. Todos os quadrados aqui têm área igual a 1 cm². E, portanto, a área do dodecágono menos os 12 triângulos vai ser a área de 6 quadrados, e a área dos 6 quadrados aqui vai ser igual a 6, porque são 6 vezes 1 dá 6. Agora, o que a gente quer no item B? A gente não quer calcular a área desse da direita, a gente quer o da esquerda. Só que essa estrela da esquerda foi formada de que forma?
foi formada pegando esse dodecágono que tem lado 1 aqui, todos os lados dele medem 1, e retirando 12 triângulos equiláteros de lado 1. Então é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui na direita. Pegar o dodecágono e retirar 12 triângulos. Portanto, eu posso concluir que a área dessa estrela aqui vai ser exatamente 6 centímetros quadrados também. Então agora basta escrever um texto explicando essa ideia que a gente usou. A gente tem 2 dodecágonos aqui, regulares, de lado 1, e eu quero saber a área dele depois que a gente retira 12 triângulos equiláteros. Então a gente pode escrever o seguinte: como vimos no item A, o dodecágono pode ser decomposto em 12 triângulos equiláteros mais 6 quadrados, com lados iguais ao do dodecágono, que é o que a gente viu aqui na figura da direita. Logo, a área do dodecágono menos 12 triângulos equiláteros é igual à área de 6 quadrados de lado 1. Portanto, a área da estrela é igual a 6 centímetros quadrados. Simplesmente porque são 6 quadrados e todos eles têm lado 1, então a área é igual a 1 centímetro quadrado, e aí a soma de 6 deles vai dar 6 centímetros quadrados. A única coisa que eu queria comentar é que no item A foi dado que a área de cada triângulo era igual a 1. E nesse item B, ele te dá que o lado do dodecágono é igual a 1, e portanto a área de cada quadradinho vai ser 1. Então nota que as áreas, se você pensar no item A e no item B, vão ser diferentes. A área do hexágono que no item A deu 6. Se você pensar aqui nessa figura do item B, não vai ser 6, porque agora os triângulos vão ter área diferente de 1. Agora vamos ver o item C. E o C diz o seguinte: a figura abaixo foi obtida retirando 2 hexágonos regulares de um dodecágono regular cujo lado mede 1 centímetro. Qual é a área dessa figura? Então repara que o argumento aqui vai ser exatamente o mesmo do item B, porque de novo ele te deu que o lado do dodecágono é igual a 1, só que agora a única coisa que muda é a figura cinza. A gente trocou aquela estrela por essa figura aqui. Mas se a gente tirar aqui 2 hexágonos, então nota que os lados desses hexágonos tem um lado aqui que é o mesmo do dodecágono, portanto mede 1. E aí o que a gente vai concluir disso? A gente pode dividir cada um deles de novo em 6 triângulos equiláteros, como a gente fez no item A e no B também. E aí se eu dividir dessa forma, o que vai acontecer? Vai ficar aqui 12 triângulos equiláteros de novo. Então, mais uma vez, a área dessa região cinza vai ser o quê? Vai ser a área do dodecágono regular, que tem lado 1, menos a área de 6 triângulos equiláteros, que também tem lado 1, igual ao lado do dodecágono. Ou seja, a gente pode repetir de novo aqui a figura do item A, onde a gente viu que dá para dividir o dodecágono regular em 12 triângulos, 6 aqui no centro desse hexágono, e mais 6 na borda, então são 12 triângulos equiláteros, com lado igual aqui ao lado do dodecágono, que nesse caso foi dado que é 1, e também mais 6 quadrados. Então são 12 triângulos e 6 quadrados. E a gente já viu que se retirar 12 triângulos vai sobrar 6 quadrados. Então não importa que agora essa figura cinza aqui tem um outro formato, a única coisa que a gente precisa saber é que a gente retirou de novo 12 triângulos equiláteros com lado 1, que é igual ao lado do dodecágono. Portanto, a área dessa figura cinza vai ser quanto? Vai ser de novo 6 centímetros quadrados, porque vai ser o mesmo que a área de 6 quadrados de lado 1. Então a gente pode escrever aqui o raciocínio análogo ao do item B. Assim como em B, temos uma figura obtida do dodecágono retirando 12 triângulos equiláteros de lado 1. Aqui poderia colocar entre parênteses 6 triângulos para cada hexágono. Então, sua área é igual à área de 6 quadrados de lado 1 e mede 6 centímetros quadrados.